Eu vou falar aqui para você do tripé da liderança, como que funciona. Primeiro, a base do tripé. Imagina que o tripé é um triângulo para se sustentar. A base é a autogestão, é o autoconhecimento. Se você não se conhecer, se você não se liderar, porque caramba, como é difícil liderar a si mesmo. Você saber que você é o gestor, mas você é o primeiro a chegar e o último a sair. Você saber que as pessoas estão sempre te olhando para te imitar ou te criticar. Ah, se deu certo, foi eu que fiz, mas se deu errado, foi meu líder que mandou eu fazer. Então tem tudo isso. Primeiro tripé ali é esse pilarzinho aí do autoconhecimento. E muitas vezes não, a maioria das vezes, é estudar. Não tem outra alternativa a não ser pegar ali a matéria específica daquilo que você faz e se aperfeiçoar. Então, quando eu quis ser operador de empilhadeira, e eu já era líder de departamento, e eu sentia necessidade de mais um operador de empilhadeira e meu gestor não contratava, eu falei, eu vou aprender nessa joice aqui. Só que eles não deixavam, porque eu não era treinado, não tinha curso para aquilo ali. Mas eu via o operador fazendo, eu sabia como ele fazia. Eu falei, não, eu vou fazer. E fui fazendo e aprendi, deu certo. Eu falei, não, agora você me dá o curso, porque eu já sei. Então você foi com garra, usando a responsabilidade que não era minha para fazer o trabalho. Meu gestor olhou assim e falou, caramba, esse cara é pau para toda a obra. Então vamos lá, vou dar o curso para você. Então, o primeiro ponto é esse. Quando você se conhece de verdade, você não vai ser capaz de liderar ninguém se você não se liderar primeiro. Você engana bem, isso é fato. Tem pessoas aí que é um manda-chuva de mão cheia, mas se ele precisar de inspirar, de motivar, ele não consegue. Então é difícil, se ele não se conhecer, se ele não saber que ele está falando com verdade, se ele não transmitir na voz dele, no olhar, transparência, a pessoa percebe que é tirar proveito. E muitas vezes, por necessidade, as pessoas vão te ajudar. Mas aí é por ocasião. Às vezes você mais precisa e fica sozinho. Por quê? Porque você não se liderou primeiro, você não lidera pelo exemplo. Então, quando você faz isso aí, pode ter certeza que você vai ter todas as pessoas nas suas mãos, né? Então você precisa saber, minhas atitudes estão alinhadas realmente com o líder que eu quero ser? O líder que eu desejava para mim, eu sou para esses caras que eu lidero? O segundo pilar, que é um dos lados do triângulo, então, é relacionamento. Gente, como que você se relaciona com as pessoas? Imagina só, eu me lembro que quando eu comecei a liderar, eu queria ser rival do outro líder do outro departamento. Que loucura! Você está brigando, você está andando em caminhos opostos, dentro da mesma companhia. E isso demorou muito tempo, tá? Era rivalidade dentro da companhia, um querendo ser mais do que o outro. Agora, como que o teu liderado vai te respeitar ou respeitar o colega dele, se ele vê você querendo ser o bam 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 dentro da companhia com outro líder? Então, muitas vezes, eu ia apaziguar um conflito entre dois colaboradores e falou, você tá falando para mim, meu cabelo, eu vejo você fazendo isso aqui com o outro líder do outro departamento. Eu falei, caramba, rapaz, o cara tem razão, ó. É lógico, depois com metodologias, com treinamento de liderança, é que eu fui entendendo que liderança é exemplo. Nessa época eu não sabia ainda. Mas eu sabia, não, se eu começar a estar desunido com meus colegas, eles vão estar desunidos com os colegas dele. E eles são meus liderados. Eu preciso convencer que a pacificação do setor é o melhor caminho. Então, o segundo pilar é relacionamento, comunicação assertiva. Muitas vezes você precisa entender a linguagem daquela pessoa para você falar com ela. É mexer com as emoções do cara para ele entender assim: rapaz, esse cara quer meu bem, ele não quer meu mal, não, cara. Ele está me motivando a crescer. Ele não está pensando só na minha mão de obra. Então tem que ter muito essa questão de relacionamento no segundo pilar para você ter sucesso na mão de, na liderança. E o terceiro pilar é exatamente a mão de obra. É a execução da tarefa. Como que isso é feito? Com muito respeito. Quando você trata o funcionário com respeito,
mesmo que ele não mereça, mesmo que ele seja uma pessoa é, é, indisciplinada, mesmo que ele seja uma pessoa bruta, você precisa tratá-lo com respeito para você também ser tratado com respeito. Aí quando você exigir a execução das atividades, olha que perfeição esse cara vai trazer. Aí com isso tem os implementos, né? Que é os elogios, né? Os incentivos. Então, incrível, como eu já vi colaborador, e eu falo com precisão, porque uma das vantagens de você crescer numa companhia é você ter vindo de baixo. Você sabe a malandragem de cada cargo. E tem funcionário que quando entra na empresa, ele fala assim, 3 meses eu não vou faltar, 3 meses eu não vou pegar um atestado, 3 meses eu vou dobrar minha mão de obra. No dia que eu passar da experiência, no outro dia eu já vou pro atestado. Eu ouvia isso. E hoje, quando eu estou selecionando o candidato, na maior transparência eu já falo desse assunto. Fala, você quer mesmo, cara? Você quer fazer parte mesmo? Quero. Posso ir lá testar? Não. Porque nos primeiros 3 meses, todos prometem o céu e as estrelas. Mas quando passa nos 3 meses, meu amigo, então você já fala pro cara que se ele é daquele estilo, ele não vai ficar. Aí eu falo, ó, o cara pode até me enganar nos 3 meses, mas ele não tem estabilidade nenhuma. Se passou da experiência, ele começar a dar cano, ele faltar sem justificativa, e se ele mesmo ficar doente, uma doença atrás da outra, sinto muito, cara, você não tem espaço aqui porque a empresa só te contratou porque precisa da tua mão de obra. E tem alguns que pensam que não, mas a empresa é rica. Cara, quanto eu ouvi isso? Colaborador falar, mas a empresa é rica, para que eu vou me preocupar? O cara se quebra a empresa. Imagina que um cara desse ele multiplica esse pensamento para o setor inteiro. De onde vai vir renda para te pagar se você não produzir, rapaz? Então, com comunicação e você tendo respeito, sabendo tratar, cara, você montou ali o triângulo. Isso é rotatividade. Isso aqui é diariamente, é hora a hora. Só para ter uma ideia, quando eu assumi esse departamento em 2018, eles performavam muito mal. E o pior de tudo, que eu era o setor abaixo desse. Esse setor da produção, eu era o da expedição. Quando eu fui para esse departamento, ele performando mal, tinha o período que performava bem, aí ele não divulgava. Ele divulgava a média. Para quando? Para quando aquela hora que caísse, ele pegar aquele aumento para compensar. Eu falei, não, 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 meu amigo. Esquece isso aí. Vocês vão medir aqui para mim, é hora a hora. Porque se você perdeu na primeira hora, você tem a segunda hora para recuperar. A média é hora, não é dia, a média do dia. Acabou o problema de falta de produto, porque era o cliente que era prejudicado. Imagina você vender e você não conseguir entregar. A função do gestor é isso. Ele precisa ter. Quem mexe com quem faz resultado são pessoas. O líder cuida de pessoas. É medir performance. Qual é o equipamento, qual é a ferramenta que ele precisa. Quem era líder que operava a máquina, eu tirei da máquina e falei, não, você é líder, cara. Então, se você precisa cuidar da equipe para mim, eu não vou estar cuidando da equipe. Você vai cuidar da equipe para mim. Então, sai dessa máquina. Quando precisar, conto contigo para a máquina, ok? Mas por enquanto você vai rodar, vai girar no setor, vai olhar se os colaboradores estão trabalhando direito e com segurança, fazendo tudo com qualidade, porque não adianta também produzir e quando chegar no cliente retornar por devolução. Então tudo isso foi metodologias aplicadas no dia a dia, que hoje eu trabalho, ó, hoje se eu quiser, porque eu não posso, porque se eu me afastar, e eu percebo isso, quando eu me afasto um pouquinho, começa a declinar. Então, o técnico ele passa a semana inteira treinando o jogador dele. Teoricamente, não tinha necessidade dele ficar naquele agito todo na beirada do campo. Mas o que é que ele faz? Ele fica observando se está sendo aplicado os treinamentos que ele deu. E quando não acontece, ele grita, lembra, não é desse jeito não. E o cara se corrige. Ele reconhece que colocou aquele jogador na posição errada. Ele inverte a posição do cara. Dentro de uma fábrica, dentro de uma linha de produção, dentro de uma linha de vendas, é do mesmo jeito. Às vezes você coloca o cara para colocar lá a parafusadeira automática, ele não sabe, ele prefere na chave que ele vai ser mais rápido, porque ele não sabe ligar, ele tem medo de se machucar. Não, mas com a ferramenta de elétrica é muito mais rápido. E o medo dele ficar lá e se machucar, ele nem vai. Ou vai colocar lá e ficar rodando. Eu já vi o cara apertando o parafuso com uma parafusadeira eletrônica,
Ele rodando a parafusadora. Não, meu, é só apertar o botão. E o barulho e o medo. Eu falei, não, calma. Só encaixa. Aí, e se eu espanar lá a madeira? Calma. Vai com calma, vai tocando. Na hora que você vê que pesa, você solta. Então, é, é esses os estilos que nós, gestores, tem que fazer para manter a equipe. Montou o tripé, eu me lidero, eu tenho autoliderança, eu tenho autogestão, eu me comunico bem com a minha galera, eu uso comunicação assertiva, eu tenho escutativa, eu sou transparente e eu respeito. Só que eu cobro, eu oriento, determino. É o triângulo, não tem como. E é lógico, tem um monte de. É um triângulo, né? Que pode ser também representado por uma árvore em outro exemplo, que tem várias ramificações que você precisa implementar, senão você não consegue obter os resultados.